Graças te damos, ó grande Deus, por mais uma noite abençoada e cheia do poder, da graça e da unção do Espírito Santo de Deus. Meus amigos, minhas amigas, Deus continue nos abençoando e o Espírito Santo nos concedendo bênçãos sobre bênçãos e vitórias sobre vitórias. Eu quero convidar você, em o nome do Senhor Jesus, para nós fazermos mais uma oração, a oração dos Salmos 51. Vamos aproveitar esta oração para que nós nos arrependemos dos pecados que temos cometido e louvarmos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá para nós nos arrependermos e fazermos esta oração. Então faça uma retrospectiva e veja o que você precisa pedir a Deus de perdão. O perdão daquilo que você cometeu, que você sabe que te prejudica diante do Senhor. Então vamos orar. Eu quero chamá-lo de oração responsiva. Você vai responder comigo a oração do Salmo 51, que diz: Tem misericórdias de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado os meus ossos, eu serei feliz de novo. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Meus amados e queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, esta é a oração do rei Davi, pedindo a Deus para que o perdoe dos pecados graves que ele cometeu. Davi cometeu 3 pecados que eu os considero biblicamente gravíssimos. Primeiro, ele cometeu o adultério. E o adultério é um pecado gravíssimo, porque a pessoa não peca somente contra si, mas ela influencia outra pessoa também cometer o pecado. Então Davi e Betseba cometeram os pecados que eu quero chamá-lo de gravíssimo. Segundo, Davi cometeu o pecado de traição. Davi traiu um dos seus grandes amigos, porque Urias, esposo de Betseba, era um soldado que lutava em favor de Davi. Fazia parte do grupo de soldado de elite para defender o rei. E quantas vezes Urias enfrentou a própria morte para defender o rei Davi? E agora Davi o traiu com a sua esposa. Irmãos, traição é um pecado gravíssimo. Veja o que fez Judas Iscariote com Jesus. Ele só não foi perdoado porque ele não se arrependeu. Então, aonde não há arrependimento, não há perdão. Mas aonde existe arrependimento,
e a oração pedindo perdão a Deus é perdoado. Então veja bem a história de Pedro. Pedro não traiu Jesus, mas negou Jesus. Negar é praticamente o mesmo pecado de traição. Pedro disse para Jesus, deixou isso bem claro para Jesus: se o Senhor morrer, eu vou morrer contigo. E ele não fez isso. Jesus olhou para ele e disse: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro se arrependeu, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E a partir dali, nunca mais Pedro negou Jesus. Pedro foi à morte, crucificado de cabeça para baixo, mas não negou Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, é preciso que nós aprendamos: adultério é pecado gravíssimo, traição é pecado gravíssimo, isso mesmo. Mentir é pecado gravíssimo, porque a Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Mas Davi cometeu ainda um outro pecado. Ele levou o Urias a entregar uma carta para o comandante do exército da guerra que eles estavam batalhando. E nessa carta que Davi escreveu, selou e mandou entregar para o general, Davi mandava o general colocá-lo diante, isso mesmo, diante da batalha, para que ele fosse morto e não o salvasse da morte. Então Davi, além disso, ainda mandou matar o seu grande amigo, porque o defendeu muitas vezes da guerra. E quando Davi sabe de toda essa história, e é alertado pelo profeta Naamã, o novo profeta disse: agora você tem a escolha, Davi, livre-arbítrio. Veja o que você quer escolher. Deus deu 2 escolhas para você. Por esse pecado, você quer cair na mão dos seus inimigos ou quer cair na mão de Deus? E Davi disse: eu quero cair na mão do Deus vivo. Por quê? Porque Davi sabia que se ele arrependesse dos pecados com lágrimas, com jejum e oração, Deus o perdoaria, porque o Senhor Deus é o Deus que perdoa. E assim ele fez, e Deus o perdoou, e ele escreveu esta oração que nós acabamos de ler: tenha misericórdias de mim, ó Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você fez alguma coisa e você está sofrendo por causa disso, porque muitas pessoas estão doentes, e a medicina não consegue curar. Por quê? Porque cometeu um pecado grave. Eu não sei se é adultério, eu não sei se é falsidade, porque o falso é terrível, se é por traição, se é por mentira, enfim. Quantas pessoas não conseguem receber a cura por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Vamos orar? Arrependa-se se você cometeu algum tipo de pecado semelhante a esses, para que Deus te abençoe e você seja curado ou curada. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, olha para este amigo, para esta amiga, Senhor, que cometeu um pecado gravíssimo, seja adultério, seja traição, seja mandar fazer algo mal para as pessoas, seja mentira, o que essa pessoa cometeu de pecado, que foi grave, Senhor, não, foi gravíssimo, chegou à última instância da gravidade, e por esse motivo ela está sofrendo hoje, ele está sofrendo hoje. O diabo encontrou uma brecha, e por causa desses pecados ou outros semelhantes, como ódio, como não liberar perdão, tenha misericórdia, Senhor, e ministra o espírito, a alma, o coração desta pessoa, para que ela se arrependa com lágrimas,
se arrependa verdadeiramente do pecado cometido, porque Davi estava sentenciado à morte pelos seus inimigos. Mas ele disse: não, eu vou ficar na mão do Deus vivo, porque eu sei que Ele é misericordioso e Ele perdoa todos os pecados. E Davi se entregou ao Senhor, foi para o jejum, para a oração, para o clamor, e com lágrimas ele se arrepende e foi perdoado, Senhor. Que este amigo, que esta amiga que cometeu pecados, meu Pai, e no nome de Jesus está arrependido, ou está se arrependendo agora. Por isso, espírito de demônio, espírito de enfermidade, que veio até agora por causa dos pecados que esta pessoa cometeu, ele vem tentando esta vida, vem levando esta pessoa ao sofrimento, às dores, à angústia, a tristeza, a ansiedade, a opressão, a depressão. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, sai, vai embora e não volte mais, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque esta pessoa está agora livre, liberta pelo arrependimento e pelo perdão dos pecados, em nome de Jesus. E esta enfermidade vai embora e não volte mais, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Agora é a hora, Senhor, da unção. Unge estas águas, Senhor, com a unção de cura, com a unção de libertação, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, todas as doenças e enfermidades sejam curadas e libertas pelo poder da unção, porque a unção despedaça o jugo, disse o profeta Isaías. Em nome de Jesus, receba a sua cura e a sua libertação, meu amigo, minha amiga. Deus te abençoe. Senhor, abençoa os nossos amigos e amigas, nossos irmãos e irmãs em Cristo, com a bênção da prosperidade financeira, em nome de Jesus. Quantas pessoas estão sofrendo por causa dos problemas financeiros, mas o Senhor abençoa, o Senhor prospera, em nome de Jesus Cristo. Prospera aqueles que estão enviando para nos manter a obra de evangelização Desperta Brasil, que estão contribuindo com dízimos, ofertas e votos que fizeram, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. O ósculo santo no teu coração, e até a 1h da madrugada com mais uma mensagem da palavra do Senhor. Amém.